Bom, continuando aí a nossa última parte aí do nosso vídeo, a gente parou falando sobre o sistema circulatório e aí a gente vai começar a falar agora sobre a grande circulação. Na verdade, a gente já começou a falar sobre a grande circulação, que é a grande circulação, ela começa exatamente no momento em que o sangue chega lá no seu átrio direito, com os sangues provenientes das duas veias aí, a veia cava superior e a veia cava inferior. E o que é grande circulação, pessoal? A grande circulação também é chamada de circulação sistêmica ou circulação geral, um dos circuitos da circulação sanguínea dupla entre o coração e todo o organismo. O sistema circulatório transporta o sangue oxigenado para longe do coração e retorna com o sangue desoxigenado de volta para o coração. Então nós vamos ver aqui na figura, pessoal. Então nós temos aqui, ó, essa figura, apesar da imagem não estar muito legal, você consegue aí entender esse processo. Então nós temos aqui, ó, o sangue chegando através aqui da veia cava inferior e da veia cava superior. Então ela vai chegar no átrio através dessas duas veias e aí a gente tem um processo de início da grande circulação. Então o sangue vai desembocar, pessoal, lá no seu átrio direito. O sangue vindo de onde? Da veia cava superior e da veia cava inferior, tá certo? E aí nós temos depois o ventrículo direito bombeando o sangue para o coração. O sangue vai retornar para o átrio esquerdo. Esse sangue retornando para o átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele é bombeado, esse sangue já oxigenado, para todas as células do nosso organismo. Então, pessoal, é uma via aí de mão dupla, né? Então, nós temos ao mesmo tempo acontecendo o sangue indo para o pulmão e ele retornando para o coração sendo bombeado. O ventrículo direito bombeando para o pulmão e o ventrículo esquerdo bombeando aí para todo o nosso corpo, tá certo? Pessoal, nós vamos começar a falar agora das principais artérias, né, que a gente tem aí no corpo. Então, é importante você saber, pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui a nossa aorta, que é a artéria, a principal artéria que nós temos aí no nosso corpo. Ela tem a grossura aproximadamente de um tubo de PVC. Ela é bem grossa, é a artéria mais calibrosa que a gente tem no nosso organismo. E aí, olha como é interessante. O primeiro ramo da artéria aorta são as duas coronárias, porque o coração é tão importante que ele é o primeiro órgão a receber o sangue depois que ele foi oxigenado lá pelo ventrículo, aliás, retornou, né, para o ventrículo esquerdo, aquele sangue oxigenado, e ele vai ser bombeado. O ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue. Esse sangue que vai ser bombeado, ele o primeiro local que vai receber esse sangue vai ser a coronária direita e coronária esquerda. Cada um ramo desse indo para uma parte do coração. Então, primeiro ramo, pessoal, de artéria que sai aí da artéria aorta, que é o primeiro lugar onde o sangue que foi oxigenado precisa passar para todo o nosso corpo, vai passar primeiramente pelas artérias coronárias, né? E as coronárias a gente falou que é a principal artéria aí. Quando ela entope, nós temos um infarto, porque o sangue não vai conseguir passar, e aí aquela área do coração que deveria receber o sangue, ela necrosa, e aí a pessoa pode vir a óbito. Pessoal, depois nós temos o tronco braquiocefálico. Então, lá na sua aorta, agora, depois que já nutriu o seu coração, para onde que esse sangue precisa ir? Então, nós temos aqui, ó, o tronco braquiocefálico. O bráquio vem de braço, cefálico vem de cérebro. Então, um ramo dela, pessoal, do tronco braquiocefálico, um ramo vai vir para os nossos braços, né? Um ramo dela vai vir
para nutrir os nossos braços, e o outro ramo vai subir para o nosso cérebro receber. Através de quem, pessoal? Aqui vai pela artéria subclávia. Então nós temos aqui vindo para o nosso membro superior a artéria subclávia e para cima lá para o nosso cérebro a carótida. Então se você palpar aí, ó, no seu pescoço, nós temos o pulso carotídeo quando a gente quer saber se a pessoa está viva ou se está morta. Quando a gente coloca os dedos, né, nessa região aqui, a gente está palpando o pulso carotídeo. E aí nós temos a artéria carótida aí, é o terceiro ramo aí onde o nosso organismo vai receber o sangue que saiu lá da nossa aorta. Aqui, pessoal, nós temos o cajado da aorta. O cajado é como se fosse toda essa região aqui. Então, pessoal, nós temos aqui o tronco bracocefálico, né? Então, o tronco bracocefálico, se você observar no nosso coração, o tronco bracocefálico, a união da subclávia com a carótida vai formar o tronco bracocefálico. Só que mais para frente, para vir para o nosso lado esquerdo, essas duas artérias elas não estão unidas. Então nós temos a artéria carótida comum esquerda, né? E nós temos a artéria subclávia. Nesse caso, do lado esquerdo, nós não temos o tronco bracocefálico, porque eles não estão unidos, tá certo? E aí nós vamos ter da mesma forma uma parte do sangue para inervar, aliás, uma parte do sangue para irrigar o lado esquerdo do nosso cérebro, aliás, o lado direito do nosso cérebro, e a outra parte para poder irrigar o nosso braço direito, tá certo? Então nós estamos aqui numa posição invertida, porque é como se eu tivesse de frente para lá. Então nós temos as duas artérias carótidas comuns que vão subir para o cérebro e as duas artérias subclávias que vão para os nossos braços, tá certo? E vão conduzir o sangue para essa região. Só que aí, pessoal, a gente vai ver que essas artérias vão se dividindo e cada lugar que ela for passando, ela vai tomar um nome diferente. Então nós temos aqui, ó, no que a gente falou, né? As duas coronárias direita e esquerda é o primeiro ramo da aorta. E as carótidas que vão irrigar o cérebro e as duas subclávias direita e esquerda vão irrigar os membros superiores, tá certo? Só que por onde passa, pessoal, ela vai tomando um nome diferente até ela chegar lá nos nossos dedos da mão. Então nós temos a carótida comum esquerda, subiu para o cérebro, subclave esquerda. Nós temos o tronco bracocefálico e temos a subclave direita. Depois, quando essa artéria passa pelo braço, pessoal, ela começa a se chamar artéria braquial. Depois, aqui na região do nosso cotovelo, ela se divide em duas. E aí nós temos a artéria radial, que vai para o lado do rádio, e a artéria ulnar, que vai para o lado da ulna. Tá certo? Então, pessoal, aqui na região do nosso cotovelo acontece uma bifurcação. Lembrando a vocês que essas artérias são profundas, né? Com exceção da artéria radial, que se você colocar o dedo aqui, você consegue sentir o pulso radial. Então nós temos aí dois pulsos que a gente falou, pessoal, o carotídeo e o radial. Se é artéria, tem batimento. Se for veia, nós não temos batimento cardíaco. Então a gente só consegue sentir o pulso, onde é a região da artéria. Tá certo, pessoal? Então, relembrando aí, nós temos o tronco bracocefálico saindo lá da artéria aorta. Depois, essa vai virar a subclávia. Da subclávia passa pelo braço, chama-se artéria braquial. Depois ela se divide, uma parte vem para o rádio, chamada artéria radial, e outra parte vem para a ulna, chamada artéria ulnar. No membro inferior agora, pessoal, então nós temos aqui, ó, essa artéria aorta, né? Nós explicamos essa região aqui de cima. Agora nós temos a artéria descendo. E aí quando ela desce, pessoal, nessa região aqui, ela é chamada de aorta abdominal, tá?
Então ela está passando exatamente na região do nosso abdômen. Então nós temos aí o nome de artéria aorta parte abdominal. Depois aqui, pessoal, nós vamos ter a aorta abdominal, ela vai bifurcar, tá? Vamos esquecer um pouco agora as artérias mesentéricas, que vai irrigar a região do nosso intestino. Nós vamos ver que a gente tem um exemplo de aneurisma abdominal, que é comum acontecer em algumas patologias. E aqui, pessoal, nós temos as duas artérias ilíacas comuns. Então, as duas artérias ilíacas comuns, né, elas vão se bifurcar e aí elas vão formar as duas femorais, femoral direita e femoral esquerda. Então, nós temos aqui, ó, que a artéria ilíaca, né, ela vai dar origem às duas. Então, nós temos aqui, ó, ilíaca direita e esquerda, vai formar a femoral direita e femoral esquerda. E depois nós temos a tibial anterior e tibial posterior. Então, aqui nesse desenho você tem uma noção melhor, pessoal. Então, nós temos aqui, vocês vão conseguir visualizar aí todas as principais artérias do nosso corpo nesse desenho aqui, nessa figura. Tá certo, pessoal? Nós falamos da grande circulação, nós temos a pequena circulação. A pequena circulação é a circulação pulmonar, onde acontece o processo chamado hematose, pessoal. Hematose é a troca gasosa. Então, a grande circulação é aquilo que a gente explicou. Sangue chega nos átrios, vão para o ventrículo, do ventrículo direito vai para o pulmão. Chegou no pulmão, acontece a pequena circulação, que é a hematose, a troca gasosa. Esse sangue vai voltar e aí ele vai voltar a ser a grande circulação. Voltou no átrio esquerdo, passou para o ventrículo esquerdo, bombeou esse sangue através da artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo. Passando pela artéria aorta, o primeiro ramo que vai nutrir quem? O próprio coração, através das duas coronárias. Depois nós temos o tronco braquiocefálico, que uma artéria sobe para o cérebro e a outra vai para o braço. Isso acontecendo dos dois lados. Depois essa aorta vai continuar descendo, passa pelo nosso abdômen, chegando lá próximo ao nosso ilíaco, ela vai se chamar artéria ilíaca. E a artéria ilíaca, ela bifurca em duas partes, vai formar as duas artérias femoral, femoral direita e femoral esquerda. Vai passar por toda a região do nosso fêmur. Quando ela passar lá na região da sua perna, da sua panturrilha, ela vai se dividir em duas partes, a tibial anterior e a tibial posterior. Tá certo, pessoal? Então, aqui são os sons quando a gente tiver aí uma aula prática. Acredito que vai dar tempo da gente ter uma aula prática ainda esse ano. A gente vai aprender a fazer a ausculta cardíaca aí, tá certo? As bolhas cardíacas que eu falei com vocês, a gente vai deixar para um próximo momento a gente falar sobre os sons cardíacos, tá certo, pessoal? Então, o conteúdo para a aula de hoje era esse. Anotem aí tudo no caderno, pessoal, direitinho, e as dúvidas vocês podem estar tirando comigo na sala de aula aí, virtual, né, no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo encontro, onde a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Até sábado, pessoal.